diz que Deus ele não capacita, não escolhe os capacitados, que Deus capacita os escolhidos. Amém? Então eu vou pedir, meus irmãos, que abram as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus por mais um ano de vida ontem do meu filho Jean. Deus seja com ele nessa trajetória aí de vida. Agradeço aí a sua nova família que adotou lá os meus filhos, que fizeram uma festa surpresa. E isso aí nos emociona muito. São as pequenas coisas que às vezes as pessoas pensam que não representa nada. Para Deus é muito grande. E para mim, como pai, eu fiquei muito feliz. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra diz: Jefté livra os israelitas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. Juízes 11. Vamos lembrar do nosso pastor Luiz. Quem achou, diga eu vou cego. Quem não achou, diga eu também vou. Glória a Deus. Deus está nesse lugar, gente. Você está maravilhosa. Esse jovem sendo usado aí pelo Espírito Santo. E é muito bom quando Deus nos coloca nessa posição como enquanto hoje. Mas não foi a primeira vez. No outro dia na consagração também, eu tive que pedir a Deus que me capacitasse. A palavra diz: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. A igreja pode se assentar. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse é o livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia. E Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. Jefté, ele era filho de qualquer uma. Ele era filho de uma prostituta. Mas ele não era filho de qualquer um. Porque Gileade, que significa Deus abre, ele era o pai dos gileaditas. O seu nome trazia o significado de um povo, os gileaditas. Nós podemos presumir que a mãe de Jefté, ela recebeu uma quantia em dinheiro para se ter com Gileade. Jefté era o filho primogênito, era o filho mais velho. Gileade ainda não tinha filho nenhum. E a Bíblia nos relata aqui que depois de Jefté, sendo o filho mais velho, a esposa de Gileade teve outros filhos. Quando Gileade morre, Jefté tinha aproximadamente
16, 17 anos. E aqui no versículo 2, louvado seja o nome do Senhor, a palavra diz, quando Gileade morre, seus irmãos não o deixam assumir o seu direito de primogênito e o expulsam de casa. Eles o expulsam porque Jefté era filho de uma prostituta. O primogênito naquela época era o detentor de todo o direito, mas eles não atentaram, eles expulsaram simplesmente porque ele era filho de uma prostituta. Então, Jefté, ele foge daquele lugar, humilhado, e vai para Tobi, uma ilha que é no além do horizonte do Jordão. Tobi era uma aldeia desprezada, onde só morava vândalos, pessoas sem responsabilidade nenhuma. Mas Jefté, ele se ajunta ali com aqueles vândalos e ele se torna líder daquele vândalo. Aqueles vândalos, o procedimento deles era tipo assim, Robin Hood. Jefté, ele roubava dos pobres e dava para os ricos. Então, Jefté se tornou uma espécie de Robin Hood, o líder daquele povo. Então, o que nos ensina aqui? Quem nasceu para ser cabeça, ele vai ser cabeça, ele vai ser líder, até mesmo que seja líder de vândalos. O nome de Jefté cresceu, porque Jefté, ele era valoroso, como disse no início. O único defeito na vida dele, que ele era filho de uma prostituta. De repente, Deus levanta um inimigo contra Israel, um inimigo muito poderoso, que muita gente não entendia porque Deus levantou aquele inimigo. Deus, ele levanta os amonitas contra Israel. Os amonitas eram um povo extremamente violento. Eles eram bárbaros. Eles pegavam mulheres grávidas, rasgavam a barriga, arrancavam os fetos. Os amonitas, eles nunca tinham perdido uma batalha. Ninguém queria ser inimigo dos amonitas. E tem um detalhe muito interessante, porque esses amonitas, eles eram parentes distantes do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando as filhas de Ló, lá no livro de Gênesis 19:38, quando as filhas de Ló, elas saem de Sodoma, elas dão vinho ao seu pai Ló, que ele já era de idade, e elas deitam com o pai. Eu não sei se no sentido de preservar. E as duas filhas, elas têm filho. A primogênita, a mais velha, ela dá luz a um filho chamado Moabe, que vem a ser, mais tarde e até hoje, o chefe dos Moabitas. E a mais nova, quando ela se deita com o próprio pai, que está embriagado, ela dá luz a uma criança chamada Ben-Ami. E essa criança, mais tarde, ela vai se tornar o líder dos amonitas. E naquela época, já não havia rei em Israel, não havia juízes em Israel. Então, os amonitas se aproveitam dessa situação para se levantar contra a nação de Israel. Mas por que acontece isso? Quando o povo de Israel, eles saem lá do Egito, diz a palavra que eles passavam devastando tudo, passavam como boi que sai lambendo tudo que está pela sua frente. Então, quando o povo de Israel, eles tentam passar pela terra dos amorreus,
os amorreus, eles não deixam o povo de Israel passar por aquele local. Então o povo de Israel, ele entra em combate com os amonitas. E os amorreus, eles entram em combate com o povo de Israel. E o povo de Israel, ele vence os amonitas. Então, toda aquela terra dos amorreus, aquelas terras dos amonitas, elas ficam sendo de propriedade de Israel. Então, nesse momento, o povo de Amon estava se levantando para Israel, porque Israel estava sem líder. Ninguém tinha coragem de enfrentar os amonitas. Então, os anciãos, eles se reúnem e vão até onde se encontra Jefté, que era para a ilha de Tobi, porque lá no meio da população, quando aquele povo estava naquela dificuldade, alguém gritou: eu sei uma pessoa que pode lutar por nós. Quem? Jefté. Mas alguém também do povo gritou: ele é filho de uma prostituta. Mas alguém falou: mas ele também é filho de Geliardo. Então os anciões, eles foram até Tobi. E quando chegaram lá, para falar com Jefté, eles foram acompanhados, coincidência do destino, por 3 daqueles irmãos de Jefté que o expulsaram de casa. E quando chegam até Jefté, Jefté olhou bem nos olhos dos irmãos deles e disse: não sou eu filho de uma prostituta? O que é que eu digo para a igreja nessa noite? Aqueles que estão sendo humilhados, aqueles que estão sendo pisoteados, Deus, nessa noite, Ele vai fazer aquelas pessoas que humilharam vocês a procurar vocês. Aquelas pessoas que estão humilhando vocês, eles vão lhe procurar para lhe pedir ajuda. Jefté, pela honra do Senhor Deus, ele mudou aquela história de ser filho de uma prostituta. Agora Israel estava precisando da ajuda daqueles que eles humilharam. Então o que eu digo? Deus, Ele faz o impossível. Os que te humilham vão vir te pedir ajuda. É só você esperar no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem acredita em milagre, levanta a mão aí nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meus irmãos, Jefté diz: eu moro em Tobi nesse momento, mas eu não vou morrer em Tobi. Na terra que eu fui humilhado, eu vou retornar de cabeça erguida. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: se tem alguém que está sendo humilhado, Deus, Ele vai te exaltar nessa noite. A mensagem dessa noite é para aqueles que estão em Tobi, é para aqueles que estão sendo humilhados. Ninguém vai pisar mais em vocês. Então, Jefté, ele começa a mandar mensagem para aquela nação lá dos amonitas, e com certeza eles lá já ficaram envergonhados, e Jefté, ele ora ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo para a igreja, nesse momento, que nós temos que ter muito cuidado com os propósitos que nós fazemos com Deus. Nós temos que atentar, quando a gente promete alguma coisa ao Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar ali pronto para fazer. Porque o Jefté, ele ora a Deus e pede que Deus lhe dê o povo de Amon nas suas mãos. Que a primeira coisa, que quando ele entrasse na sua casa, ele entregaria para Deus em agradecimento sobre a vitória dos amonitas. Então Deus, Ele concede esse desejo a Jefté. E Jefté, ele peleja contra os amonitas, vence os amonitas, e quando ele retorna para casa como guerreiro, aí Jefté já é um líder, né? Que Jefté mais tarde, ele se transforma em juiz. Israel, ele teve vários
juízes, eu não consigo enumerar, mas Israel teve Otoniel, Israel teve Eudes, Israel teve Sangar, Israel teve como juiz Débora, Israel teve como juiz Baraque, Israel teve como juiz Abimeleque, Israel teve como juiz Jefté, Israel teve como juiz Tolá, Israel teve como juiz Ibizã, Israel teve como juiz Elon, Israel teve como juiz Abidom, Israel teve como juiz Sansão, Israel teve como juiz Gideão, Israel teve vários juízes. Então, quando Jefté ele vence os amonitas, porque Deus lhe concede essa vitória, mas lá atrás ele fez um pacto com Deus. E quando ele entra na cidade vencedor, a primeira coisa que sai de dentro da casa dele é sua filha. E lá atrás ele tinha prometido a Deus que a primeira coisa que saísse da tua casa ele entregaria a Deus. Então ele teve que entregar a filha dele para Deus. Então o que eu digo para os irmãos? Muito cuidado com as coisas que você promete a Jesus Cristo. Não faça promessas que você não poderá cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 7, diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e herdará alegria eterna. Meus irmãos, os humilhados, eles serão exaltados. Semana passada foi falado aqui na igreja uma pregação maravilhosa pelo nosso irmão e presbítero Manuel, uma pessoa que primeiramente eu me espelho em Deus, mas uma pessoa que eu fico ali observando a maneira que aquele homem leva a palavra de Deus. Então ele falou aqui sobre Ana e Penina, uma passagem conhecida, e do jeito que Manuel falou do domingo passado, eu tenho certeza que todo mundo já sabe aquela história todinha da mãe de Samuel. Então Ana era ali humilhada, porque ela é uma das mulheres de Eucana, né? Foi falado aqui recentemente, eu acho que ninguém esqueceu. Porém, ela não tinha filho. E todo ano, quando Eucana, ele ia lá fazer um sacrifício a Deus, ele ia com as duas. E Ana ia triste, porque ela não tinha filho. E Penina, muito folgada, zombava de Ana. Então, Ana era humilhada. E conforme foi falado aqui domingo, Ana foi humilhada, foi exaltada. Eu não sei qual é o quadro da vida de vocês. Às vezes, vocês estão passando por uma situação, quando eu falo vocês e eu também, que você pensa que aquilo não vai acabar. Alguém está te humilhando no teu trabalho, alguém está te humilhando no teu serviço, alguém está te humilhando dentro da igreja. Ore a Deus. Peça um discernimento ao Senhor Jesus Cristo, porque os humilhados, eles serão exaltados. Aquele que te humilha, ele vai vir te pedir ajuda. Eles foram lá pedir a Jefté, porque todo mundo tinha medo, todo mundo temia os amonitas. Eles nunca tinham sido derrotados, eles eram bárbaros, eles arrancavam o feto de dentro da barriga das mães, e aquelas pessoas tiveram que se humilhar a Jefté. Eles humilharam Jefté, mas Jefté naquele momento era salvação. Então quem nasceu para ser líder, espere seu momento. Se alguém está querendo roubar a sua condição de líder de alguma coisa, de algum departamento, seja servo. Queira cargo na igreja. Eu sou novo convertido. Às vezes eu venho aqui em cima falar da palavra do Senhor. Eu estava aqui. Só Deus sabe como é que eu estava. Jesus, eu tenho que ir lá. Eu não vou correr de uma oportunidade que Deus me trouxe aqui. Porque eu entendo que talvez o meu chamado no domingo, o pastor perguntou: você vai, irmão Sebastião, o que você vai fazer? Eu, sinceramente, eu gosto de evangelizar. Eu estou a semana toda esperando uma oportunidade, que eu queria dizer uma coisa para os meus irmãozinhos. Nós temos que ter talento para evangelizar. E outra coisa, é uma responsabilidade que Deus coloca na sua mão. E você vai ser cobrado depois. Essa semana nós passamos por um processo. Eu estou aqui quietinho, porque na escola dominical, inclusive vou dar um puxão na orelha em algumas pessoas que não estão vindo, a gente aprende muita coisa. Nós estamos estudando na escola dominical sobre os dons da revelação,
Então, a partir do momento que eu estou dentro da minha casa, o meu sogro está no hospital e a notícia é que vai morrer. Né? Eu chego em casa cansado, são 9 horas da noite, e eu sou chamado lá no hospital porque ele quer falar com a filha, né? Que quando nós chegamos lá, o velho está cansado, o velho vai morrer. Então, quando chamaram a Aninha lá, 9 horas da noite, eu falei, Aninha, vamos deixar para ir amanhã de manhã, porque é muito tarde, muito escuro, nós vamos ter que passar a estrada de Madureira. Meus irmãos, eu não consegui nem tirar o meu sapato. Eu fiquei olhando para a Aninha, ela me olhou daquele jeito, e eu já fiquei pensando, vai morrer. Eu sou evangélico, olha o compromisso, eu tenho que ir lá fazer o que Deus manda nós fazermos, e de pregar o evangelho. Eu tenho que ir lá buscar aquela alma para Jesus. Ele vai morrer e não vai aceitar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Falei, Aninha, se arruma, vamos para o hospital. E cheguei lá, no CTI. Olha, gente, eu estou falando de Deus, certo? Que de repente fala alguma coisa sobre mim e eu quero saber que eu sou temente a Deus. Eu sou no Salmo 128, aquele que teme, bem-aventurado aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Eu não estou falando de mim. Então chegamos lá no CTI, eu ali, meu primo Curuca, só podia entrar ela, mas eu quero ir lá pregar a palavra de Deus. Eu quero ir lá perguntar se ele aceita Jesus como o único Salvador. Pela honra e glória de Deus, eu fiz um cursinho ali muito rápido ali de capelão. Então cheguei com muita humildade, com muita educação no cantinho lá pro restaurante. Olha só, eu sou capelão, eu quero lá orar por uma alma lá que necessita. Não, pode ir lá. Então eu cheguei naquele local e a primeira coisa que ele falou para ele, o velho está cansado, o velho vai morrer. Eu falei, seu Zé, tudo bem? Olha só, seu Zé, o senhor já está dizendo que vai morrer. Eu acho, pela honra e glória de Deus, o senhor vai levantar daí e vai para casa. Mas já que o senhor está dizendo que vai morrer, o senhor aceita Jesus como o verdadeiro Salvador da sua vida? O senhor reconhece que Deus, ele morreu lá na cruz do Calvário, que aquele sangue que foi derramado tem poder de gerar o senhor aí nesse leito? E ele, não. O senhor aceita Jesus? E eu assim, meio sem experiência, mas com autoridade. Ele, não, eu aceito. Então orei para ele, estou muito satisfeito, pedi a Deus que escrevesse o nome dele no livro da vida, que a partir daquele momento ele era uma nova criatura. Então o meu compromisso com Deus eu fiz. Eu fui lá e resgatei aquela alma. Imagina se eu devo sair de manhã, se quando eu chego lá ele está morto. O que eu olharia primeiro para minha esposa, que isso aí não tem nada a ver, mas e para Deus? O que eu ia falar para Deus? Então o que eu digo para os irmãos? Nós temos que ter talento para evangelizar. Eu já falei numa pregação que tem uma passagem na Bíblia que Deus manda ir lá fora, pegar força e trazer para a igreja, para encher a igreja. Mas quando eu falo ir lá fora, pegar força, falei numa pregação, os irmãos até não é dar uma gravata e trazer para aqui, para a igreja, não. É trazer para a igreja no talento, esperar o momento certo de falar, esperar o momento certo de entrar. Porque eu, como evangélico, eu não quero que as pessoas me vejam na rua. Pô, lá viu o irmão Sebastião, mas é muito chato. Mas não dá um tempinho. Porque eu falava isso. Eu, quando vi o crente, eu falava isso. Aquela pessoa que ficava em cima de mim me perseguindo. Tudo é no momento de Deus. Está lá no livro de Eclesiastes. Há tempo para tudo. E nós temos que ter o discernimento, o talento de aproveitar esse momento de entrar na palavra de Deus. Eu estou com 2 visitas que devem chegar aqui sexta-feira. Que ficaram lá em casa no culto, eu não consegui ir para o culto, falei até para o pastor, e eu estou ali querendo lá. Quando eu comecei a falar de Deus, começou a escorrer lágrima, então com o propósito de estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, para terminar, vocês sabem que a minha palavra ela é muito rápida, eu não gosto de estar enfadando a igreja com coisa repetitiva, porque chega um determinado momento que você já passou a mensagem, e você não tem que estar repetindo isso ou aquilo, ou trazendo coisa que não está dentro do contexto. O que eu digo para meus irmãos? Os humilhados nessa noite estão sendo exaltados. Aquele que está te pisando, aquele que está desfazendo de você, aquele que está dizendo que você não é nada, aquele que está dizendo que você é feio, que ele é bonito, coloque no tempo do Senhor. Porque no tempo de Deus, se for na vontade de Deus, ele vai estar vindo te pedir ajuda, porque a Bíblia nos ensina isso. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que seja Jesus continue abençoando.